Meus amados irmãos, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja e também Senhor dos nossos corações, a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. E eu quero ler com você dos versos 16 a 18. É importante nós lermos, seria importante nós lermos todo a partir do versículo 1, mas nós vamos nos ater nesses dois versículos. E eu quero refletir nesta manhã com você que é pai. Hoje, segundo domingo do mês de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. Então, a você que é pai, o meu parabéns já de antemão. Mas o princípio da palavra de Deus não se aplica só a você que é pai, a você que é mãe também. Então nós vamos pensar um pouquinho nesta ocasião sobre o ministério da paternidade. O ministério da paternidade. E o versículo 16 de Mateus capítulo 1 fala assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Pai de amor, muito obrigado por esta hora bendita em que nós podemos ler a sua palavra e contando com a cooperação, da iluminação, da inspiração do teu Espírito, nós clamamos ao Senhor e pedimos que nos ajude a compreender a tua palavra nessa manhã. Te oramos com alegria no coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós aprofundarmos o texto, eu gostaria de te levar à reflexão, perguntando primeiro a você, pai: você se acha um pai na média, abaixo da média ou acima da média? E você, mãe? Você se acha uma mãe na média, abaixo da média, ou você está na categoria acima da média? Ainda mais para você pensar, qual o modelo bíblico a você, pai? Qual o modelo bíblico você mira para criar os seus filhos? E a você, mãe, qual o modelo bíblico que você tem como inspiração para não apenas ser a dona do lar, mas para ser uma mãe maravilhosa? Como é que você tem buscado absorver os ensinamentos da palavra de Deus para que você conduza ao seu lar? São perguntas necessárias que nós precisamos de
O Evangelho de Mateus, meus amados irmãos, ele é aberto com uma árvore genealógica. Por isso que você vai ver aí, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, verso 1. Aí começa a descrever esse monte de nomes. E saiba você que nenhum desses nomes aqui, alguns até difíceis, não estão aqui por estar apenas. Há uma importância imensa nele para nós. Assim, meus amados irmãos, o nascimento de Jesus, ele assinala um novo começo, não apenas então para Israel, mas para toda a espécie humana. Por que eu falo assim, meu querido? Eu estou falando assim porque o povo judeu, nos dias de Jesus, atribuía grande importância a essa genealogia. De modo então que tais registros eram guardados pelo Sinédrio e eles eram utilizados com o objetivo de manter a pureza da descendência. Então não estão aí por acaso. Não estão aqui por acaso. O evangelista Mateus, meus queridos, ele apresenta a linhagem humana de Jesus nesses 17 versículos que você leu. Agora, do verso 18 até o verso 25, você vai ver a linhagem divina de Jesus. Aqui eu quero importar as palavras de um grande irmão nosso, Mateus Henry. Ele escreve, comenta sobre o Novo Testamento agora particularmente. Ele diz que o Antigo Testamento começa com o livro da criação do mundo e é a sua glória que seja assim. Mas Mateus Henry, quando ele olha para o Novo Testamento, ele diz que o Novo Testamento é começar com a genealogia daquele que criou o mundo, e agora então o clímax da obra de Deus em favor da humanidade nos é dado através dos séculos, e isso é a pessoa de Jesus. Irmãos, os pais são privilegiados. É por isso que a paternidade, eu costumo te dizer que é um ministério. Porque não basta só gerar. Os pais são privilegiados por poder transmitir legados à nova geração. E isso requer de você, pai, e de você, mãe, habilidades. A vocês também cabe a responsabilidade de vocês influenciar os seus filhos. Vocês são responsáveis para extrair o melhor dos seus filhos. E a vocês também cabe a responsabilidade de transmitir a fé de vocês aos filhos. A vida espiritual dos seus filhos depende muito de vocês, pais. E eu quero crer que você que é pai nesta manhã, você que é mãe, ou você que aspira a ser, estejam dispostos a investirem e a se dedicarem a serem pais e mães acima da média. Não sejam como boa parte dos alunos atuais, atingindo a média, tá bom. Não. Não se contentem com isso. Não se contentem em tirar apenas um 6 ou apenas um 7. Esforce por estarem muito acima da média. Sabe por quê? Primeiro, é um dever seu. Segundo, seu filho e sua filha merecem. Meus queridos, como ser um pai então acima da média? Como exercer o ministério
da paternidade. Eu quero convidar você a aprender um pouquinho com José. Vocês acham que Jesus foi um filho? Eu perguntei aqui outro tempo, né? Qual foi o melhor filho do mundo? Lembra disso? E vocês responderam? Jesus. Também perguntei para vocês naquele outro tempo qual era a melhor mãe do mundo. Vocês responderam. Tomando Jesus por exemplo, Maria. E agora eu pergunto qual é o melhor pai do mundo. Automaticamente, você vai responder também José. Ou seja, foi uma família coesa. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando você olha para José, o pai adotivo de Jesus, por certo, Jesus não era a cara de José. Porque José era o pai adotivo. Primeiro, o carpinteiro não era o pai natural de Jesus. Porque você sabe, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Mas certamente, irmãos, Jesus nasceu do desejo do coração de José. Tenha certeza disso. Embora esse homem é pouco mencionado, irmãos, José foi fundamental na vida de Jesus. Jesus, meus queridos irmãos, para você ter uma noção, na Bíblia, ele também foi chamado de a raiz de Jessé. E isso, agora, foi por causa de José. Por quê? Porque é a genealogia de José que o torna a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Maria, ele era da tribo de Levi, e José da linhagem de Judá, da qual descende Jessé, descende Davi. José, então agora ele era a 13ª da geração de Davi, depois do exílio, e a próxima geração tinha de ser o Messias. E agora, aqui, a 14ª geração, conforme você leu comigo aqui, olha aí o verso 16, 17, de Abraão a Davi 14, de Davi até o exílio babilônico 14, e do exílio babilônico até Cristo também 14. Então José, ele faz parte da 13ª linhagem. E é interessante que a 14ª, ela cumpre o círculo perfeito da ação de Deus na história, para que Jesus, o Filho dele, pudesse vir ao mundo. Se você for ler, abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, no versículo 5, há uma palavra de consolo. O verso 5 diz lá, João, naquele lamento, naquela dificuldade, diante daquele quadro do livro, é dito assim: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E aí todo o contexto você sabe, e o livro vai se abrir. Meus amados irmãos, José é o pai que tornou possível a vocação do filho Jesus. E Jesus, ele só se tornou o leão de Judá porque era filho de José. Isso se tornou possível porque ele o aceitou, José o adotou, e José deu a ele o nome, deu a ele a tribo, e deu a ele, com ele, todas as promessas que ele carregava como também filho de Davi. De modo que, como a 13ª geração depois do exílio, José transferiu ao seu filho todas as promessas que estavam sobre os seus ombros. E aqui, de modo muito prático mesmo, eu quero
sugerir algumas frases para você levar para sua casa e, com a graça de Deus, você refletir e aplicar nos cuidados não só da sua família, mas principalmente no cuidado de ser pai, e a você, mãe, no cuidado de ser uma mãe também acima da média. Então, para você ser um pai acima da média, a primeira coisa, quando você olha para a figura de José, você vai então entender, e eu me permito dizer, que um pai acima da média é aquele que ajuda, essa expressão, que ajuda a criar filhos, não para si, mas para Deus. Um pai ou uma mãe acima da média são aqueles que ajudam ou que cooperam na criação de filhos para Deus. Então, um pai excelente é aquele com quem Deus pode contar. É aquele com quem Deus conta para criar filhos. E é interessante que quando você olha para a história e para a vida de José, você vai entender que é então ao humilde, ao simples, a um carpinteiro que Deus concede esse enorme privilégio de criar o seu filho. José, meus irmãos, olha que bênção. Foi o único homem nessa terra a quem Jesus chamou de pai. Irmãos, Deus está ainda à procura por homens que estejam dispostos a criar filhos para Deus. Na semana passada eu conversava lá na sede com o nosso irmão Júnior, vocês conhecem como Montanha, e ele contando de uma experiência de uma sala de aula, e é uma coisa interessante. Ele disse que estava uma certa época numa sala de adolescentes com mais de 40 adolescentes. E o pastor, na época, ministrando a aula, perguntando o que ele queria ser quando estivesse na aptidão de escolha de profissão, e saíram as várias opções de médico, advogado, engenheiro, e isso, e aquilo, num universo de mais de 40 alunos, e dizendo que deixou a aula transcorrer. E no final da aula ele externou, junto ao professor e à classe, a preocupação dele, porque naquele universo todo nenhum foi mencionado a possibilidade de se tornar um evangelista, Samuel, de se tornar um pastor. Ou seja, é claro que o pai não fabrica um pastor, o pai não fabrica um evangelista, mas quando o filho ele vê a aspiração, quando o filho vive a espiritualidade na casa, ele vive a vida da igreja, ele vive a graça de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, ele anseia automaticamente em ser um portador dessas boas novas. Não quer dizer que para isso ele tenha que ser pastor ou evangelista, mas ele galga o anseio mais alto de fazer aquilo que ele precisa fazer para a glória de Deus, de estar unido a Deus, de se dedicar, independentemente agora do que ele vier a fazer, para a glória de Deus. Nós não temos visto mais algumas aspirações. Isso, meus amados irmãos, porque nós temos que entender que o meu filho, ou o seu filho, ou a sua filha, ele precisa ter uma vocação que vai além dele mesmo, do desejo dele. É verdade, irmãos. Não criamos filhos para nós mesmos. Mais cedo ou mais tarde eles se vão. Eu não estou aqui discutindo vocação com você, mas o seu filho tem que ter
a provocação para fazer a escolha perfeita. Para quem você está criando o seu filho? Lamentavelmente, irmãos, muitos têm criado os seus filhos para o mundo. Não evitando da droga, não evitando da prostituição, não evitando do crime, não evitando do mamão, não cooperando para que ele seja livre do inferno. Eu espero que não seja esse o seu caso. Eu espero que você esteja no time de José, que cooperou na criação de Jesus, em todos os aspectos. E que você favoreça como José e Maria favoreceram a Jesus, que o viver do seu filho seja também para a glória de Deus. Outra coisa importante nesse texto, meus irmãos, se você olhar no versículo de número 13, do capítulo 2, olha que interessante. Capítulo 2, verso 13, diz que, tendo eles partido, José e Maria e Jesus, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, olha que não foi de dia, e a sua mãe partiu para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. José, ele deu ouvido. José, ele buscou de Deus a direção, não só para cuidar da família, mas para livrá-los do mal. É seu papel, como pai, como sacerdote, cuidar da sua família. Assim diz. Um pai acima da média também, meus amados irmãos, se você prestar atenção no que eu acabei de ler aqui, é aquele que coopera com Deus para proteger o filho. Pais, agora plural, acima da média, cooperam com Deus na proteção dos filhos. Sejam sinceros com vocês mesmos. Quando o seu filho sai da porta da sua casa para a rua, você se sente seguro? Você se sente seguro quando o seu filho está na rua? Sente ou não? Hã? Você ouviu isso, Samuel? Sentem ou não? Seguros? Mas será que seus filhos estão seguros dentro da sua casa? Em parte, sim. Mas você não pode dizer que ele está plenamente seguro dentro da sua casa. Por que, meus queridos irmãos? Percebe o seguinte: nesse versículo aqui, 13, que você viu comigo, José recebeu uma ordem. Olha aí. José recebeu uma ordem de Deus. E ele cumpriu a risca. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe, José, pega o menino, pega a sua mulher, vai para o Egito, e lá fica até que eu volte a falar com você. E assim José fez. Preste bem atenção
que quando José fugiu com a família para o Egito, ele não fez de qualquer maneira. Olha o verso 14. Como é que ele foi? Qual foi a hora? De noite. José usou uma descrição. José, ele foi no sigilo. E ele partiu assim, para não deixar vestígios, protegendo a família. E ele só voltou de lá quando o perigo passou. E agora ele recebe de Deus a nova fala: você pode voltar. Irmãos, eu acredito que diante dos acontecimentos e das advertências de Deus, José pensava assim: olha, Deus tem um plano para esse menino, e eu vou proteger esse menino. Já que Deus está falando, eu vou fazer, eu vou ensinar Jesus, eu vou cooperar para esse plano. E eu sei também que você, pai, tem plano para o seu filho. Mas a grande questão agora é: será que você está se comportando como José? Protegendo, ensinando, cooperando, favorecendo, sendo instrumento de Deus para que, por seu intermédio, o seu filho tenha o caráter de Cristo engendrado? Meu irmão, se você for abrir a sua Bíblia um pouco à frente agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, olha que maravilha. Lucas capítulo 2, no verso 19, adiante, você vai ler o seguinte: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes foi anunciado. 21. Completando 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo. Olha aí, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. O que aconteceu agora? Jesus nasceu. Você viu agora aí que eles dispuseram para obedecer. Tomou o caminho de volta. Mas quando eles começaram a pensar que quem reinava naquele momento era um cruel homem também, um rei, Arquelau, ele teve medo. Ele teve medo e não foi à toa. Porque ele não podia pôr a sua família em risco. E naquela orientação, ele conversando com Deus, Deus orientou: olha, vai agora para Galileia. Vai para Galileia. Outra coisa importante, tomando esses versículos que você leu comigo, precisamente agora, o verso 20, se você for ler agora o verso 23, que eu parei no 22, diz agora: conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Eu li o 20, 19, 20, 21, agora o 22 e 23. Aqui tem outra expressão muito interessante. O pai acima da média, ele busca o melhor proveito. Por quê? Na conversa que José tem com Deus, ele recebe a resposta de para onde ele deveria ir. E aqui vem
primeira orientação a nós. O pai, e aqui estamos chamando de acima da média, ele não deixa a coisa rolar. Ele não empurra as situações com a barriga. Aqui você observou que José conversou com Deus acerca de Jesus. Discutiu com Deus o que era melhor para o menino, Jesus. Irmãos, é verdade que nós temos os filhos. E conforme já falei aqui, às vezes nós ouvimos que eles não são nossos. Também é verdade que quando os dedicamos a Deus, nós estamos dizendo: os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos são para o Senhor. E curioso, meus queridos irmãos, é que isso demanda de nós cuidado. Mas você também há de convir que eu, humano, você, humano, nós não conseguimos cuidar dos nossos filhos como, de fato, precisam eles serem cuidados. E então, sabedores disso, nada mais justo, nada mais sábio, nada mais coerente eu ia falar para uma convidada, né? Mas participar as nossas fragilidades diante de Deus, ou seja, conversar com Deus sobre o que é melhor para o nosso filho. José prestou atenção nesse detalhe. Ele conversava com Deus sobre o que deveria fazer, ou o que era melhor, para que não apenas a vida de Jesus fosse protegida, mas que ele pudesse exercer a sua vocação com excelência. Jesus, meus irmãos, ele foi chamado de Nazareno exatamente porque um homem, um pai, que não se contentou ser mediano, ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu conversar com Deus a respeito do que era melhor para a vida do seu filho. E eu quero crer que você tenha feito isso já. E que se você não tenha ou esteja fazendo o que José fez, você comece hoje. Que você comece hoje. Finalizando aqui, meus queridos irmãos, um pai acima da média é aquele que educa o filho para que o seu filho cumpra o seu propósito. Todos nós temos propósitos também. No judaísmo, o pai ele era responsável pela educação dos filhos, principalmente do filho primogênito. As mulheres elas não estudavam. Se não estudavam, analfabetas eram. Então, era o pai que conduzia a educação dos meninos. Era o pai quem dizia o que o filho deveria ler. Era o pai que dizia a quem o filho deveria buscar. Responsabilidade do pai. Portanto, certamente José ensinou o menino Jesus. Outra coisa importante é que dos 12 anos
até os 30, não temos registro sobre a formação de Jesus. Há cogitações, há possibilidades, do tipo a de que, por exemplo, ele esteve com os essênios, mas não é esse o nosso assunto nessa manhã. Quando Jesus ensinava nas sinagogas, as pessoas ficavam maravilhadas com ele. Se você abrir a sua Bíblia, voltar a sua Bíblia lá no capítulo 13 de Mateus, no verso 55, vai dizer que as pessoas ficaram maravilhadas e perguntavam: não é esse aí o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago e José? Não é irmão de Judas? O que eu estou querendo dizer com isso? É perceptível o quanto José protegeu a família. O quanto é possível que José tenha amado e cuidado de Jesus, ao ponto de a própria comunidade reconhecer isso. Portanto, meus queridos irmãos, o vínculo era tão forte que o povo não conseguia vê-lo se lembrar do pai, que para muitos, naquele momento, já não vivia mais. Eu quero, nesta ocasião, terminar a minha conversa com você, lembrando que na pessoa de José, o pai adotivo de Jesus, a Bíblia oferece a mim e a você um exemplo de como ser um pai acima da média. Um pai que inspirou vida. E esse homem, meus irmãos, ele teve a consciência de que ele vivia para cumprir um propósito. Porque ser pai de verdade é muito mais do que uma possibilidade genética. Podemos ser pai do coração também, como foi o caso aqui. E eu quero terminar a minha fala com você nessa manhã, orando para que você se disponha a ser o pai. E você, mãe, se disponha a ser uma mãe, segundo o propósito de Deus. Lutando pelos seus filhos, investindo pelos seus filhos, amando e cuidando deles, não do seu jeito, mas como Deus pede. Aí você terá condição, a felicidade de viver em harmonia com o propósito santo de Deus para os seus filhos. E a sua casa exultará de alegria. Conforme você pode ver lá no último capítulo de Provérbios, quando fala da mulher sábia, diz que aquela mulher, ela recebia não só o elogio dos filhos, mas também recebia o elogio do marido. Muitas são virtuosas, mas tu sobrepujas a todas. Que o seu filho possa falar isso de você, pai. Que o seu filho possa falar isso de você, mãe. Temos muitos pais bons, mas o meu, ou os meus, são os melhores, os que eles buscam de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie, que Deus fale continuamente ao seu coração. Amém. Muito obrigado, Deus, por esta bendita hora de aprendermos com os exemplos do Senhor. Aplica, ó Deus, em nossos corações aquilo que de fato nós temos necessidade, e que teu Espírito Santo nos socorra
Nós oramos ao Senhor, Pai amado, e assim o fazemos em nome de Jesus.